Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser. Já não vivo eu sou inteiramente. Oh, 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 oh. Já não vivo eu sou inteiramente teu. Olá, pessoas que estão nos acompanhando. Está começando mais um Interlinkados e hoje o nosso tema vai ser sobre relacionamentos. E hoje a gente tem aqui a presença do William. Ele também já foi missionário, é isso mesmo, né? Missionário. Lá no continente africano, no Níger. Isso aí. Então a gente está aqui com o William. William, você pode se apresentar aí para a galera? Beleza, gente. Boa noite. Muito bom estar com vocês aí. Como o Ed falou, eu sou o William, né? Estudo aqui no NASP, Engenheiro Coelho, faço teologia e jornalismo também. Estou no último ano aí, pela graça de Deus, né? E tenho um carinho muito grande aí por Poços de Caldas. Já fui algumas vezes. Tem muitas pessoas especiais para nós aí que moram aí. E, como ele disse, a gente foi missionário no Níger durante 2 anos, eu e minha esposa, um país ali do oeste da África, né? O canto de cá ali do continente africano por 2 anos na área de evangelização, área social também, e voltamos aí no fim de 2018 para continuar o curso aí. Beleza. Então hoje, né, a gente está aqui para falar sobre relacionamento e sempre que a gente começa com oração. Você faz a oração do começo, eu faço do final, beleza? Ok, maravilha. Faremos então. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma semana abençoada de lutas, de dificuldades, mas ficamos gratos porque nós pudemos chegar até o fim dela com saúde, com tranquilidade. Estamos aqui para aprender mais, conversar mais sobre aquilo que o Senhor tem, o seu plano para nós, e que isso possa nos abençoar nesse momento e também nesse sábado, que seja de deleite, de tranquilidade, de renovação das nossas forças, Pai. Perdoa os nossos pecados, purifica a nossa mente, em nome por amor de Jesus. Amém. Bom, e assim, para começar, eu queria saber assim, qual que é a importância, né, dessa questão, né, da gente entender um pouquinho melhor essa coisa sobre os relacionamentos, né, a gente entender onde a gente se encaixa no mundo, como é que eu lido com o meu próximo, até mesmo o relacionamento com Deus. Porque assim, uma coisa que eu
lembro é que, tipo assim, o ser humano, ele por natureza já é um ser sociável. Ele não dá para ele ficar sozinho. Por mais que a pessoa goste de ter ali o seu tempo, ficar sozinha, isso seja realmente importante, não dá para alguém ficar completamente isolado, né? Acho que isso me faz lembrar até um pouquinho de Adão, que ele percebeu ali que todos os animais tinham um ser semelhante a ele, ele percebeu que estava sozinho. Então, assim, qual que é a real importância da gente estar entendendo, assim, essa questão, da gente estar, não necessariamente se aprofundando, mas pelo menos saber lidar dentro dessa coisa dos relacionamentos? Sim, muito legal, né? Esse tema é muito importante e vem assim, vem bem a calhar nesse momento, porque nós estamos em período de quarentena onde os relacionamentos estão muito reduzidos, né? E a gente tem amigos psicólogos e a gente conversa, troca figurinhas aí sempre, né? Até a Carol participou na semana passada também, e outros amigos aqui, que eles falam que o número de pessoas depressivas nesse momento de quarentena aumentou muito. Não de quarentena, né? Que na verdade não é uma quarentena, esse momento de isolamento aumentou muito, justamente porque, obviamente, por tudo que está acontecendo no mundo, né? Mas uma das razões é essa falta de relacionamento, né? E isso é algo assim extremamente latente na nossa realidade. Como você falou, a gente foi feito para viver em comunidade, né? Nós nascemos para viver em comunidade. Desde o início, os animais foram feitos em pares. O homem sentiu falta de uma companheira, né? Até Ellen White comenta que o cristão ele nem deve viver isolado, né? Ele não deve procurar viver de maneira isolada, né? Tudo bem que cada um tem o seu jeito de ser, tem pessoas que são mais sociáveis, não é disso que a gente está falando, né? Mas sim da importância de se ter relacionamentos saudáveis, seja ele com os seus pais, seja com amigos, seja na faculdade, seja com esposa, né? E tudo mais. E uma pessoa cristã relacionalmente resolvida é uma pessoa que tem a sua identidade fortalecida. Eu acho que, para abrir mesmo assim, a nossa conversa, eu acho que esse seria o ponto-chave, assim, que na verdade, pelo menos da minha parte, vai permear toda a nossa conversa, né? Porque uma pessoa relacionalmente bem resolvida é uma pessoa que tem a sua identidade fortalecida. E para que ela tenha bons relacionamentos, para que ela seja relacionalmente resolvida, essa questão da identidade, ela permeia 3 áreas, né? Que é a área pessoal, a área espiritual e a área relacional, interrelacional, né? Com o seu próximo e também com o mundo, né? Então, acho que é por aí. É extremamente importante esse tipo de assunto. Eu acho legal essa coisa que você falou quando a gente tem uma área, essa parte dos relacionamentos bem resolvida, a gente sabe, né? A gente tem a nossa identidade. Porque, assim, acho que uma coisa que a gente consegue perceber muito é que isso, é claro que também tem a nossa questão pessoal, como você falou, mas também a gente consegue se encontrar muito com base na onde que a gente está inserido na sociedade, né? Qual que é a nossa função na sociedade, como que a gente... Tem, por exemplo, dentro de casa, né? De certa forma, é uma pequena sociedade que tem ali. E a partir dali você consegue se encontrar. Você tem a figura que é o pai, você tem a figura que é a mãe, você tem o cara que é o filho, você tem o irmão, e não só dentro de uma casa, mas você também tem a pessoa que é o avô, a avó, você tem o tio, a tia. Então, a partir desse momento também, a partir disso, você também consegue, pelo menos, se situar onde é que você está nisso. Porque se isso não tivesse essa base, meio que parece que fica um pouco confuso, né? Fica meio perdido. E assim, já entrando nessa parte, indo para uma questão mais interpessoal, esse que é o nome, interpessoal. Não sei, que eu confundo inter com intra, então... Sim, é isso mesmo. Então, tipo assim, como que isso se dá, né? Como que isso começou? Começou lá com Adão e com a Eva, mas hoje em dia a gente tem que, de certa forma, ter... Primeiramente que a gente não é perfeito, né? Como Adão e Eva eram. Então, assim, evidentemente, por causa do pecado, a gente vai sofrer já com os nossos relacionamentos, porque tem gente que vai querer se aproveitar, a gente mesmo, a gente não pode ter a presunção de achar que a gente é 100% confiável, porque às vezes a gente erra e nem sabe que está errando. Então, assim, como que isso vai se dar nesse mundo, não, por exemplo, com Adão e Eva, mas agora que a gente tem que desenvolver mais habilidades para lidar com as pessoas, tanto no meio do trabalho, com os amigos, enfim, desse meio. Sim. Foi legal você ter falado do Éden aí, né? Porque a gente que acredita na Bíblia, né? A gente sabe que ali era o ideal, né? Ali, como você disse, eles eram perfeitos.
E era o ideal. Nós vivemos num mundo real. Porém, a gente não deve esquecer da busca pelo ideal, né? A gente nunca, a gente até costuma falar, né? A gente não precisa ser perfeito para entrar no céu, mas a gente vai entrar lá buscando alcançar esse alvo. Tudo bem que ele nunca vai chegar enquanto a gente estiver aqui, né? Mas só comentando sobre isso. Mas desde o Éden, Deus ele estabeleceu as coisas como elas deveriam ser, né? E é interessante que ele separou funções para cada membro da família. Ele separou funções para a própria natureza, ele separou regras para como o ser humano deveria se relacionar com a própria natureza, como ele deveria se relacionar com o seu próximo, né? No caso de Adão, somente Eva, né? E Eva, somente Adão. E a gente vê que toda vez que esse ideal ele foi deturpado, toda vez que as pessoas tentaram fugir um pouquinho disso daí, sempre deu errado. A gente tem vários exemplos, né? Tem Caim e Abel. Você tem o exemplo da própria poligamia, né, que foi uma deturpação da orientação relacional de Deus no início, entre outras maneiras, né, as práticas que o antigo Israel tinha para perpetuar sua linhagem, que foi uma das maneiras que Abraão encontrou de dar uma ajudinha para Deus e seguir com o plano, né, o plano de uma geração farta, né. Então, todas as vezes que o ser humano fugiu do ideal de Deus, sempre deu errado, sempre deu errado. Então, acho que quando a gente, como você comentou, quando a gente se entende dentro da sociedade, quando a gente entende o nosso papel, quando a gente entende o nosso papel dentro de casa, na nossa comunidade, com o nosso Deus, né, e com o mundo onde a gente vive, as coisas vão muito melhor, né? Paulo comenta, né, lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 2, um verso que a gente gosta de usar quando tem algum problema, né? Principalmente no contexto de igreja, assim, suportai-vos uns aos outros, né? E ele fala isso mesmo lá, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, né? E acho que Paulo tinha isso em mente, porque ele lidou com o problema de relacionamento desde o dia que ele foi chamado, né, para o seu ministério, até o dia que ele foi morto. Mas tem uma coisa que Paulo fez, foi lidar com problemas de relacionamento, né? Judeus com gentios, essa tensão, o que pode, o que não pode, né? Mas eu acho que esse princípio é interessante, né? A gente suportar um ao outro em amor, né? A gente ouve sempre, quando há um relacionamento, a pessoa dizendo, você precisa mudar, né? Essa frase incomoda muitas pessoas, mas os defeitos, eles realmente incomodam muito, mas a maneira como as pessoas agem e tal. Isso nos afeta de uma maneira tão profunda, às vezes, é uma realidade tão próxima a nós, que muitas vezes se torna um fardo que nós temos que carregar pela vida, né? Muitas vezes a gente passa tempo olhando para os defeitos das pessoas, em coisas que elas fazem, que nos incomodam, que já a pessoa passa a ser o próprio defeito, né? Então, amor e paciência, longanimidade, mansidão, acho que são princípios bem interessantes aí para o relacionamento interpessoal, que a gente está falando desse primeiro, né, da parte exterior, com outras pessoas, né. Tem um filósofo americano, acho que é John Dewey, eu acho que é o nome dele, ele diz que a maior necessidade do ser humano é o desejo de ser importante. Que coisa, né? A gente pode pensar que poderia ser outra coisa, né? Sei lá, desejo de ser amado, embora isso tenha uma certa correlação, mas o desejo de ser satisfeito, mas ele fala que a maior necessidade do ser humano é o desejo de ser importante. Isso é uma coisa que eu meio que percebi quando eu estava lendo o Eclesiastes, principalmente o capítulo 4. Que ele pega e fala assim, que por que ele descobriu, como que era? Porque a vida, não é uma coisa porque a vida é tão enfadonha ou porque as pessoas trabalham tanto, uma coisa parecida com isso. Ele falou que é porque as pessoas gostam de trabalhar para se parecerem mais para as outras. E ele fala que é melhor você ter uma mão com pouco e tendo paz e espírito do que ter as duas mãos cheias de dinheiro e fazendo essas coisas só para se aparecer para os outros. Realmente, complicadíssimo, né? Complicadíssimo. O ser humano tem isso dentro de si, né? Começou desde o céu, né? O desejo que Lúcifer teve de ter uma posição que não era devida a ele, né? E isso está até hoje. O desejo que o ser humano tem de ser importante, de desejo de que as pessoas reconheçam quem ele é, aquilo que ele faz, o seu papel, isso permeia a humanidade desde que o mundo é mundo, né?
Isso tem muito a ver com o egoísmo que tá dentro da gente. Tem muito a ver com esse egoísmo, esse sentimento egoísta de querer as coisas para mim, a glória para mim, a importância para mim, os holofotes para mim. E a gente esquece que se a gente vai chegar a algum lugar na vida, a gente vai chegar com outras pessoas, né? Não adianta. Se a gente vai chegar a algum lugar nesse mundo, vai ser com outras pessoas, né? É um estudo que ele é interessante, esse estudo, que ele aponta que a amizade ela tem o mesmo peso psicologicamente do que uma dieta balanceada, tanto psicologicamente quanto fisicamente. É um estudo americano que relaciona a amizade com o mesmo peso de uma dieta balanceada ou do descanso necessário ao corpo para o bem-estar, né? Então, isso é importante, é algo muito importante, e a gente não vive sozinho, né? A gente não vive sozinho. Bauman, um filósofo polonês, ele já falava, né, que nós estamos vivendo uma época de relacionamentos líquidos, né? Nós vivemos uma época de relacionamentos líquidos. As pessoas não se relacionam bem, não se conhecem bem, tem a questão virtual também que atrapalha um pouco, né? E ao contrário dos relacionamentos reais, os relacionamentos virtuais são fáceis de entrar e sair, né? Você não precisa de esforço, você não precisa de tempo, de gastar dinheiro, de investir, né? A amizade, ela tem a ver com tudo isso. E nós vivemos numa sociedade líquida, onde não se dá importância para coisas mais profundas do que a superfície, né? A gente vive uma vida de superfície, um trabalho de superfície, um relacionamento com Deus em superfície, um relacionamento conosco em superfície. A gente, às vezes, não consegue lidar conosco, com a gente mesmo, né? Talvez até a Carol tenha falado disso semana passada, mas muitas vezes a gente não consegue lidar com a gente mesmo e a gente se entope de trabalho porque a gente não consegue lidar com a nossa própria presença. Olha como que isso é grave. A gente não consegue lidar com a nossa própria presença. A gente não consegue lidar com as outras pessoas e, por conta disso, os nossos relacionamentos são rasos, né? Os psicólogos dizem que a gente não consegue administrar mais que 5 amigos próximos. É impossível um ser humano comum administrar mais que 5 amigos. E muitas vezes amigos de verdade a gente não tem nenhum, né? A gente tem diversos colegas, justamente porque os nossos relacionamentos são rasos. Esse é um problema seríssimo. Relacionamento sem profundidade. Sim. Eu tava pensando assim, que você falou, tipo assim, por exemplo, se é um ser humano, ele consegue mais ou menos ter 5 amigos próximos. Porque teve um vídeo que eu vi que era mais humorístico, que era de um cara que ele tava meio que recusando ser amigo do outro cara porque ele já era amigo de muita gente. E se ele tivesse que ser amigo daquele cara, ele ia ter que gastar mais tempo com esse outro cara, ele não ia ter tempo pra ficar gastando com todo mundo. E, tipo assim, tem um lugar da Bíblia que eu não vou lembrar onde é que tá agora, que fala que, tipo assim, a gente tem que escolher um pouco a nossa amizade. Tipo, quem anda com um tolo vai se dar mal, mas quem anda com um sábio vai se tornar sábio. É uma coisa parecida com isso. Então dá pra entender que, tipo assim, a gente tem que escolher também as nossas amizades. Com quem... Porque, assim, muitos dos problemas que a gente tem, beleza, surgem realmente na gente, mas é uma via de mão dupla. Não é só a gente que tá errado, da mesma forma que não é só o outro que tá errado, mas se eu só estou rodeado de pessoas que não vão querer meu bem, não que vão, e também que nem vão me levar para algum lugar melhor, então eu tenho que saber escolher quem são os meus amigos, né? Tem gente que fala que é um imã de gente ruim. Então, tipo assim, a pessoa reconhece que ela sabe, ela reconhece que pelo menos ela não tá sabendo escolher muito bem as amizades que ela tem, entendeu? Sim, é bem importante isso. Ellen White, no livro Mensagem aos Jovens, ela comenta que boa parte do nosso fracasso espiritual vem do fato de que a gente... Eu estou parafraseando loucamente aqui, obviamente, né? Mas eu posso até achar depois o verso e mandar depois. Mas ela diz que boa parte do nosso fracasso espiritual está no fato de que a gente acha que a gente pode alcançar grandeza espiritual com amizades que nos levam para longe de Deus, né? Então, realmente, essa questão da escolha é extremamente importante, extremamente importante. Isso é de um lado. Agora, de outro também, está o fato de que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, né? E embora a gente deva escolher nossas amizades, pensando no futuro, pensando que o nosso futuro não é aqui, né? Isso é importantíssimo. A gente tem que pensar também que a nossa missão, ela envolve misturar, né? Ela envolve mistura. A gente tem que separar o que é amigo, o que é
relacionamentos gerais, interpessoais, né? De fato, como a gente nem entende muito bem essa questão de amizade, né? Quando fala que uma pessoa só consegue ter 5 amigos, você fala, não, impossível, 5 é muito pouco. Mas quando você vai entender o que é amizade mesmo, que Salomão fala, né? Amigo mais chegado que um irmão, de confiança, de compartilhamento, de troca de experiência, de confidência, né? Realmente não dá para ter, financeiramente também, que não é barato, ter um amigo que demanda um investimento, né? Aí não dá para ter mais de 5. Mas, em outro lado, em relacionamentos gerais, a gente não pode esquecer dessa importância de estar no meio de pessoas que muitas vezes não pensam como nós, não têm os mesmos princípios que a gente, porque a nossa missão, ela é influenciar. Mas, tipo Tudo assim, bem ó, que a gente não pode ser influenciado, mas a gente influencia se a gente não estiver misturado com ele. sim, mas tipo assim, ó, de acordo com a Bíblia, como que a gente consegue então ter esse equilíbrio entre saber, né, quem vai ser o meu amigo próximo, mais chegado que o irmão, e conseguir encontrar também esse equilíbrio de ter a responsabilidade, tipo, social com as pessoas que precisam ter, de certa forma, receber essa luz que, entre aspas, eu teria. Sim, então, a gente tem 2 pontos aqui, né? O primeiro é o verso que você citou, que está lá em Provérbios 13:20, né? Até tinha separado aqui. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau, né? Então, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do insensato será mau. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É a pura da verdade, é a pura da verdade. Então, tem dois pontos. Esse é o primeiro ponto, que a gente deve escolher as nossas amizades próximas, né? Isso estou falando, né, o William, né? É o William que está falando agora, de acordo com o que está vendo na Bíblia, mas é o que eu entendo por uma vida saudável nessa área relacional. Mas amigos próximos, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que te levam para perto de Deus, pessoas que não te levam para o mau caminho. Parece clichê, mas é a pura verdade, né? É a pura verdade. E tem a outra questão, que é a questão da nossa missão. O que entra também, como eu disse no início, na questão da identidade. Se eu entendo quem eu sou pessoalmente, se eu tenho os meus conflitos resolvidos, se eu tenho a minha identidade pessoal resolvida, 1, 2, se eu tenho a minha identidade com Deus resolvida, se eu tenho esse sentimento de pertencimento a Ele, se eu entendo quem Ele é, 3, se eu estou bem resolvido e entendo a minha relação com o mundo, sabendo da minha missão, se eu tenho isso resolvido psicologicamente, a amizade não vai ser o problema, entende? A amizade não vai ser o problema, porque se eu sou uma pessoa bem resolvida relacionalmente nesses 3 aspectos, a questão de amizade não vai ser o problema. O filtro, a abertura, o fechamento do filtro da amizade e dos relacionamentos interpessoais, e a gente pode entrar, não vamos entrar agora, claro que não, mas entraria até de namoros também, esse filtro vai ser praticamente automático. Ele vai ser muito mais fácil de se lidar, porque eu tenho essas outras, essas 3 áreas bem resolvidas internamente, né? Acho que... Então, por exemplo, assim, ó, não falando um pouco mais de amizade, mas vamos pegar um caso de familiar, porque tem muitas pessoas que, mesmo sendo da igreja, tem uma parte de familiares que, até mesmo que são da igreja, acabam trazendo muitos problemas, né? Por exemplo, tem um pai que acaba sendo muito ruim pro filho e, com isso, acaba meio que prejudicando. O filho acaba pegando um certo desgosto ali pelo pai. Ele acaba, vamos supor, ele é da igreja, então ele entende que tem responsabilidade com o pai dele, mas ele não teria essa necessidade de ser o melhor amigo dele. Você pode repetir, porque a minha internet está um pouco ruim e falhou umas 3 vezes enquanto você falava. Não, de boa, de boa. Tipo assim, olha, vamos pegar, tipo, dentro do contexto familiar. Tem pessoas da nossa família que acabam trazendo problemas pra gente, entendeu? E quando são muito próximos, acabam magoando, machucando, essas coisas. Contudo, a gente que é cristão, a gente entende que, apesar desse tipo de acontecimento, a gente tem essa responsabilidade com esse tipo de pessoas. Que muitas vezes elas têm traumas e por isso que acabam agindo dessa forma. Então, o segredo aí estaria entre, tipo assim, não deixar essa pessoa ser tão próxima, tipo, que nem você falou, um amigo tão íntimo aí, mas ainda assim entender que tem responsabilidade com essa pessoa. Entendi, muito bem. Legal. Eu acho, o Edio e galera, né, que está aí ligada com a gente, eu acho que isso, para quem vive uma situação desse tipo, como é o meu caso, e o caso de tantas outras pessoas também, acho que a maioria das pessoas, né, entendo como
uma certa tensão e um certo fardo que a gente precisa aprender a lidar, né? Mateus 19, 29 fala: todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmãs, ou pai e mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Essa mesma Bíblia diz para honrar pai e mãe, e essa mesma Bíblia dá exemplos de valorização da família. Mas a mesma Bíblia coloca esse tipo de situação, né? Quando a família e amigos e o campo, o trabalho, né? Aqui o campo está representando o trabalho, quando isso fica acima do seu relacionamento com Deus, daquilo que você entende de futuro, de perspectiva de vida, sabendo que nós não somos cidadãos desse mundo. Quando isso acontece, de fato, a gente tem que escolher o lado de Deus, né? Eu acho que é um fardo que nós precisamos carregar, mas é possível lidar, é possível testemunhar para essas pessoas, é possível fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Eu acho que parte por isso, não sei se eu respondi exatamente, mas acho que essa tensão ela vai existir e vai da gente poder lidar com isso, né? De fato, muitas vezes o próprio parente ou o próprio amigo não vai entender isso, né? Mas paciência, oração e dá certo. Eu acho também que esse tipo de situação, não só assim, né, é uma questão também muito de amadurecimento, né? Tipo, de saber lidar com as pessoas, mas também entender que, apesar de tudo, entender também que tem um pouco de empatia, né? Também, porque nem todo mundo é 100% mal, nem todo mundo é 100% bom. Então, entender, tentar olhar um pouco mais pelos olhos das outras pessoas para entender por que exatamente que as pessoas são assim. Porque, assim, uma coisa que eu vejo é, por exemplo, na história lá do Caim com Abel. O cara foi lá e matou o irmão dele. Deus chegou nele e perguntou assim, por que você matou teu irmão? Não, como é que era mesmo que ele chegou? Cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão? Ele falou assim, por acaso sou eu o tutor de meu irmão? Então, tipo assim, por acaso eu tenho responsabilidade com ele, eu sou babá dele? E tem um cara lá, o Dostoiévski, que fala que essa acho que é a pior fase da história da humanidade. Porque ele tá meio que tirando a responsabilidade dele com o irmão dele. E, na verdade, principalmente acho que dentro de um contexto tanto de familiar, tanto, tipo assim, família de normal e também da família da igreja, a gente é sim responsável pelo nosso próximo. A gente é responsável, tipo assim, mesmo que tu tenha, sei lá, 10 anos de idade, mas você sabe da verdade, tu é responsável pelo teu pai porque ele não tem esse conhecimento. Então, assim, a gente acaba tendo sim essa questão da responsabilidade com o nosso próximo. Eu vejo isso muito uma questão de amadurecimento, porque quando a gente é criança, não interessa o que a gente faz. O teu pai vai solucionar esse problema. É o teu pai que cuida de você, ou tua mãe, essas coisas. Quando a gente cresce um pouquinho, a gente começa a ter um pouco de responsabilidade sobre a gente mesmo. Então, o problema que eu arrumei, eu que resolvo. Mas quando a gente está um pouquinho mais velho, a gente começa a entender que a gente não é só o nosso umbigo, ou só a gente ali. A gente tem responsabilidade pelas outras pessoas, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Isso eu vejo também não só... Tipo assim, eu vejo muito também em historinha, tipo, de filme. Por exemplo, tem aquele filme lá do Como Treinar Seu Dragão. Tem um molequinho lá, acho que é Soluço o nome dele. Ele não interessa o que ele faz, tá ligado? Mesmo que ele seja um moleque legal e tenha umas ideias muito boas, o pai dele vai resolver todo o problema que ele tem. Entendeu? É o pai dele que é o responsável dele e é assim. Só que conforme o filme vai passando, o moleque vai se tornando a pessoa responsável, ele vai se tornando alguém maduro. Até porque eu acho que ele acaba perdendo o pai no meio do filme. E tipo assim, o pai dele era o líder lá da aldeia onde ele vivia. Então no final do filme, quando ele é uma pessoa mais madura e mais crescida, ele entende que não, agora eu sou responsável por isso. Agora eu tenho que cuidar dessas outras pessoas, agora eu tô responsável por cuidar de todo mundo. E não só nesse filme, acho que tem Homem-Aranha também representa isso muito bem. Porque ele não é um herói porque ele ganhou poder, porque quando ele ganhou poder, ele foi atrás dos desejos egoístas dele, ele não foi cuidar das outras pessoas. Mas quando ele realmente entende o que é ter essa responsabilidade que o tio dele falou, que é ter que cuidar das outras pessoas que muitas vezes ele nem conhece, pessoa que nem sabe quem ele é de verdade, nem sabe que ele é um moleque que tem, sei lá, 15 anos de idade. Até mesmo pessoas que não gostam dele, tipo o chefe dele lá que não gostava do Homem-Aranha, só ficava brigando. Ele entendia que, apesar de tudo isso, cara, ele tinha essa responsabilidade por todas essas pessoas que às vezes iam até contra ele. Isso é que faz ele ser, entre aspas, assim, um herói. Porque ele cresceu, ele começa como um moleque egoísta, mesmo ele tendo poder. O poder não fez ele ser um Homem-Aranha.
mas ele usa esse poder para, eu vou ganhar esse negócio aqui para conquistar a menina que eu quero. Isso é extremamente egoísta. Mas ele cresce quando ele começa a olhar para as pessoas que dependem disso. Tanto é que no segundo filme, do Homem-Aranha Antigo, ele entra numa casa em chamas, ele arrisca a própria vida, mesmo sem ter poder nenhum, por causa do próximo. Ele já tinha entendido essa responsabilidade com o próximo dele. E é algo que eu vejo, e tipo assim, não tinha mais, soltar teia, essas coisas. É isso que faz ele ser um herói. E é isso que faz a gente também, como cristão, ser um herói. Entender que a gente é responsável pelas outras pessoas. Entender que, apesar desses problemas, mesmo que eu tenha esse fardo a carregar, né, eu sou responsável pelas outras pessoas, porque Jesus Cristo também foi responsável por mim. Pelo menos é assim que eu enxergo, não sei se eu estou certo. Muito bom, eu acho que é isso mesmo. Você citou alguns exemplos de filmes, né? A maioria dos filmes que tem a jornada do herói, né, que é um padrão de escrita, né? A maioria dos filmes que tem a jornada do herói como background, ele liga o herói, liga a glória do herói ao serviço, né? Ao dever, né? A responsabilidade que ele tem, né? Então, acaso sou eu tutor do meu irmão? Sim. O sentido é esse, né? O sentido é esse. Como comunidade, nós somos, sim, responsáveis uns pelos outros, né? A própria primeira comunidade que começou a surgir de cristãos no Novo Testamento, lá em Atos, tem um verso que diz exatamente isso, que é Atos 2, 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, esse senso de comunidade, esse senso de viver junto, essa questão que você falou da responsabilidade que nós temos, ela é muito latente, E eu queria citar aqui o livro Serviço Cristão também, que tem uma frase fantástica lá, fantástica, amo. Eu gosto dos livros de Ellen White, que ela é muito direta, é muito ao ponto, não tem conversinha, né? E ela diz que sois culpados diante de Deus se não fizerdes todo o esforço possível para dispensar aos outros a água da vida. Então, é a nossa responsabilidade. O nosso irmão é nossa responsabilidade. Nós somos culpados se a gente não fizer tudo o que a gente pôde para ajudar o outro, para alcançar, para levar a mensagem de salvação a outra pessoa, para mostrar esperança, para mostrar luz para outras pessoas, né? Nós somos culpados se a gente não fizer todo. Eita, a gente teve um problema aqui. Deixa eu ver, eu vou entrar em contato com ele. A gente vai ter um breve comercial aqui. Mentira, ele voltou. Voltou? Voltou. Não sei o que aconteceu aqui, não. É beleza. Então, caiu aqui. Mas então, como eu estava dizendo, é sim nossa responsabilidade, é sim nosso dever como cristão, é sim nosso dever como cidadão que quer alcançar o céu, né? Até porque qual que vai ser o sentido de escalar uma montanha e chegar lá sozinho, né? No alto, a montanha não vai ser tão alta, a fruta não vai ser tão doce, né? O carro não vai ser tão rápido, a casa não vai ser tão bonita, sempre vai ter alguma coisa para se conquistar. Mas os relacionamentos são algo que são para sempre, né? Só que para entender esse tipo de coisa precisa antes de um processo interno, né? Até se falou aí da jornada do herói, o herói, antes dele se tornar herói, ele tem que passar por um processo ali dele, né, interno, de reflexão, de entender qual é o papel dele, quem ele é. Entender chamado, né, e tudo. Sim. E, tipo assim, como é que funciona, né? Porque essa questão por exemplo, de entender a sua responsabilidade vai ser algo visível no futuro, antes de passar por esse processo. Então, tipo assim, se fosse seguir um passo a passo, isso seria a última etapa. Qual? Por exemplo, essa coisa da responsabilidade, ela se tornaria tipo assim, um processo de amadurecimento do ser humano. Só que isso seria a última parte desse processo. Antes disso, a gente teria que entender a nossa identidade, quem a gente é. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Como eu disse no início, né, a identidade ela permeia toda essa base relacional, né? Se eu não entendo quem eu sou, se eu não tenho essa minha vida resolvida com Deus, né? Eu não consigo, com Deus e comigo mesmo, eu não posso me relacionar com o próximo. Isso aí assim, básico, né? O básico do básico do básico do básico, né? Entender quem você é, saber quem você é, onde você está, aonde você quer chegar, o que você vai precisar fazer para chegar até lá, né? Acho que é extremamente importante esse ponto.
Também, tipo, pegando aí a jornada do herói que você falou, também é entender onde é que você tá, né? Tem pessoas que estão no começo, tem pessoa que tá no meio. Entender o momento da vida da que a pessoa tá passando também para saber onde é que ela se encaixa. Não, aí você tocou um ponto muito importante, porque essa questão da jornada, né? Tem um livro, não é um livro cristão, mas eu recomendo, assim, sem reservas. É um livro bem pequenininho, chama-se O Conto da Ilha Desconhecida. Gente, esse livro, assim, todo mundo tinha que ler esse negócio. É um negócio pequenininho, vou até ver se eu mostro para vocês no final. Mas ele fala justamente isso. Fala sobre a trajetória individual de cada um e fala sobre o fato de respeitar também a trajetória que o outro está, né? A gente tem que entender que que a felicidade, ela não está, é algo, um insight fantástico que eles trazem. Acho que são os dois pontos positivos. O primeiro é que a felicidade não está no destino, né? Não vou falar muito, senão eu dou spoiler, mas a felicidade não está no destino, mas sim no caminho, no trajeto que você está. Você pega para mim esse livro? Não, tá lá no quarto. Tá lá? É que a Poliana vai pegar esse aqui que eu quero mostrar. Então, esse é o primeiro ponto, e o segundo é respeitar que cada um está em uma etapa dessa jornada, né? Se você não chegou no seu patamar de conquista, de realizações, você não pode ser considerado uma pessoa feliz? Claro que não. Claro que não. Claro que não é isso. Pode sim. Porque apesar de saber que a gente não está, né, que eu não estou à altura daquilo que eu quero, eu sei que eu estou no caminho. Isso me dá objetivo, isso me dá foco, isso me dá razão para batalhar. Isso me dá razão para vencer a cada dia, estar mais próximo, né? Desse alvo. Então, o segredo é aproveitar a caminhada, né? Aproveitar o percurso, né? Até porque o centro da nossa felicidade, ele não pode estar, e do nosso relacionamento, não pode estar na realização em si, mas sim na pessoa que motiva isso, né? Que é Jesus, né? Ele é a nossa felicidade, a sua presença, a alegria que ele traz, a nossa motivação, ela tem que estar embasada nessa. Então, acho que é muito importante a gente entender o passo, que cada um está, né? Eu posso estar em um patamar, em um degrau, em uma milha, você pode estar em outra, né? Então a gente precisa entender aonde cada um está. Esse aqui é o livro, ó, é o José Saramago. É um livro bem legal. Eu quero citar e indicar livros cristãos também, para depois não me sacrificarem aí, mas esse é um livro fantástico que fala exatamente sobre isso que eu comentei, é o Conto da Ilha Desconhecida. E é assim, em uma sentada você termina de ler, porque olha o tamanho da letra, né? Em uma sentada você termina de ler. Então, isso é extremamente importante, entender aonde você está nesse caminho que você está percorrendo e entender também aonde as outras pessoas estão, né? Isso traz respeito, traz empatia e etc. Acho que também essa questão de entender qual é o nosso motivo, né, da caminhada também é algo muito importante, porque, pelo que eu vejo, esse foi um dos erros lá dos fariseus, porque eles faziam as coisas, digamos assim, exteriores, não interiores, entendeu? Eles não tinham a motivação interna ou voltada para Jesus Cristo. O que parecia que eles acreditavam muito menos era, tipo, vou fazer o bem para esse mendigo aqui, todo mundo vai ver, então as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa legal. Então, hoje a gente, de certa forma, acaba sendo fariseu, só que de uma forma um pouco diferente. Então, eu vou ter esse emprego aqui legal para todo mundo me admirar, que nem você falou no começo, né, que a gente quer ser admirado, e com isso eu vou me sentir realizado. Eu vou comprar esse carro aqui, que é um carro que todo mundo vai achar legal, e a partir disso eu vou me sentir realizado. Que é uma coisa meio estranha, porque eu vi esse dia para trás, foi essa semana, inclusive, um estudo de não sei quem lá da Inglaterra falando tipo, quais são os traços de personalidade dos bilionários. E no finalzinho tinha um vídeo de um cara que eu nem sabia eu nem sei quem é, mas perguntaram para ele o que era sucesso para ele. E ele respondeu que sucesso é o que você faz quando você faz bem feito aquilo que você precisa fazer quando ninguém está olhando. E isso é uma coisa muito interna, porque, por exemplo, se você está se preocupando em fazer bem feito independente de quem está olhando, você não vai ser que nem fariseus, né? Que tipo assim, nossa, agora ninguém está olhando, então agora eu posso voltar a fazer minhas coisas sem ninguém ver aqui, eu posso voltar a errar. Não, agora chegou gente ali, eu deixo fingir aqui que eu sou uma pessoa bacana, entendeu? Então, tipo assim, quando você, né, pegando aquela coisa lá da responsabilidade, quando você internaliza isso, quando você para de jogar o joguinho externo, né, de querer se aparecer e mostrar para as outras pessoas, quando você tem
vamos dizer assim, uma real conversão, acho que essa linguagem é melhor, em vez de você se preocupar tanto assim em se mostrar para as outras pessoas, mas fazer o que é certo, porque é certo, independente de alguém estar te olhando, independente de alguém vir colocar uma estrelinha na sua testa, de falar parabéns, você fez o que é certo, independente de todas essas coisas, acho que é aí que a gente começa a entender realmente qual que é o nosso papel, qual que é a nossa identidade, e a gente começa a ter uma congruência no nosso discurso, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que eu vejo que entristece muitas pessoas, né? Tipo, eu acredito que isso é o certo, mas eu não consigo fazer, porque de fato você não acredita naquilo, né? Se alguém não vê utilidade naquilo que, sei lá, está pregando, por que ela vive aquilo, entendeu? Não, isso é muito interessante. Tem um pastor que, inclusive, coincidentemente, ele é de Poços de Caldas, né? Que é o pastor Gustavo de Sá, a família dele mora aí e tudo. Ele conversou com a gente um tempo atrás e ele comentou que, e eu vou usar essa frase para parafrasear o que a gente está conversando, né? Que ministério é o que você faz sem tirar foto. Eu acho que vida cristã é aquilo que você é aquilo que você faz sem tirar foto, né? Isso é importantíssimo. É por isso que Gandhi, ele diz que admirava o Cristo dos cristãos, mas ele não gostava dos cristãos, porque ele via que havia uma disparidade enorme entre o discurso e a ação, né? E tem um psicólogo, Valdeci Carneiro, ele tem uma outra frase interessantíssima, que é assim: o que você faz fala tão alto que o que você diz nós não escutamos. Pensa bem, Ed, se essa frase não é a coisa mais real do mundo. O que você faz fala tão alto que o que você diz nós nem escutamos. Então, eu acho que é isso que você comentou da congruência, né, de agir, de ensinar pelo exemplo, de agir conforme o discurso, de falar e fazer, né, de ter a coerência naquilo que você é e aquilo que você faz, é extremamente importante, justamente para você não viver em dissonância cognitiva, né? Dissonância cognitiva nessa área da ética é quando você age de uma maneira que vai contra aquilo que você diz que acredita. Então, você começa a viver uma batalha interna e, de repente, você se divide, você racha. Isso é interessantíssimo. Você racha no meio e cria duas personalidades. Aquilo que você diz que crê e aquilo que você faz, né? Isso faz com que você viva nessa dissonância cognitiva, que não há harmonia ali entre aquilo que você faz e aquilo que você diz, né? Então, acho que essas três frases que eu comentei, né? Vida cristã é aquilo que você faz quando você não tira foto, né? O que você faz fala tão alto que o que você diz a gente nem escuta. Então, acho que isso tem tudo a ver com essa parte da introspecção, de entender quem você é e o seu lugar, né? Muito bom, muito bom. Cara, você fez lembrar que duas coisas, né? Teve um cara que eu vi, ele tava, tipo, nesses programas norte-americanos de conversar, sabe? Vai num estúdio ali, fica duas pessoas conversando. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? E teve um cara que ele era um convidado dele, pegou e falou que a gente não consegue ensinar aquilo que a gente sabe. A gente só ensina aquilo que a gente é. Justamente por causa disso que você falou, né? Essa frase falou, né? A sua ação fala tão alto que a gente consiga ouvir o que você fala. E tem um outro psicólogo também que você falou, só que é um outro, né? Você falou de psicólogo, eu lembrei do outro, que é o Jordan Peterson. Cara, é muito legal. Ele fala muito de uma coisa que ele chama de arrume a sua cama. Como é que você vai querer mudar o mundo se você não consegue arrumar o seu próprio quarto, certo? Como é que você vai querer cobrar mudanças das outras pessoas se nem você consegue se mudar? Como é que você vai ser um líder para várias outras pessoas se você não consegue liderar a si mesmo, entendeu? Então, antes de você querer sair para o mundo dando conselhos para todo mundo, olha para o teu quarto, vê se está uma bagunça e arrume ele primeiro, porque aí você vai estar pronto para fazer essas outras coisas. Você precisa ser a mudança que você quer ver, né? Nossa, isso não tem nada mais real do que isso. Você precisa ser a mudança que você quer ver. Isso é extremamente importante, né? E eu acho que assim, a gente não pode perder de vista também, a gente está falando de tanta gente boa, né, que pensa e que escreve e que já falou, mas a gente não pode esquecer desse aspecto espiritual, né? Desse aspecto espiritual que envolve o conhecer, o pertencer, né? Que é a base.
Perdão? Que é a base disso tudo. Que é a base, né? Que é a base. Eu conversava com você algum dia, enquanto a gente estava combinando, você citou uma pessoa que ela escreveu sobre isso, né? Que é o Fyodor Dostoiévski, que nós temos um buraco na vida, né? Que é do tamanho de Deus, né? Então, esse sentimento que muitas pessoas têm de não pertencimento, né? Ele pode vir de diversas fontes, né? De experiências negativas, coisas que a pessoa precisa resolver internamente, mas pode vir também pelo fato de que você precisa entender que você pertence a Deus, né? Eu preciso entender que eu pertenço a Deus, é a Ele, é nele que eu posso satisfazer esse meu buraco, né? Do tamanho dele, né? É nele que eu posso satisfazer essa sede de pertencimento. Esse é o sentido da vida, né? Depois que você se entende com Ele, né? Com o Mestre, com o Eterno, todo o resto fica mais fácil. Quando você encontra o senso de pertencimento em Deus, todo o resto fica mais fácil. Pertencer de fato a Ele, né? Todas essas lutas que eu e você, a gente pode estar passando, e quem está assistindo a gente também, as lutas que a gente passa, muitas vezes são sinais de Deus dizendo, ei, não é melhor você parar de lutar e vir para mim? Porque é só em mim que você vai encontrar, que você vai entender quem você é. É só em Deus que a gente pode entender quem a gente é. Imagine, nós estamos eu gosto sempre de falar isso, nós estamos a pecados e pecados de distância de Deus, do ideal que Ele criou. Se a gente não se aproximar dele, se a gente não procurá-lo, a gente nunca vai se encaixar. Nunca vai encaixar. Se essa Bíblia falava que se eu encontro um sentimento em mim, como que era aquela frase? Que se eu encontro um sentimento em mim que nada nesse mundo pode satisfazer, isso só pode significar que eu não fui feito para este mundo, né? Parafraseando. O C.S. Lewis fala isso. Isso. Então, assim, a gente precisa entender isso, sabe? A gente busca identidade, busca realização em tanto lugar, quando a gente esquece, como você disse, que a base é o nosso relacionamento com Deus. É a base, essa é a base. O nosso relacionamento com Deus é a base. Esse processo de encontrar a identidade em Deus, ele é lento, dolorido, dói, né? Mas ele é lindo, ele é necessário, ele te traz uma firmeza de ser, uma firmeza, uma intrepidez em relação aos problemas, em relação a tudo, que nada pode pagar, né? Depois disso, você vai sentir que viver para Ele é o que há. Viver para Ele é o que há. Não vai ficar aquela sensação de não pertencimento, né? De estar perdido, porque agora você pertence a Ele de verdade. Essa realmente é a base, sem dúvida é a base. Mas como que eu faço para encontrar Deus? Como é que eu faço para me entender com Ele e me sentir pertencente a Ele? Cara, é relacionamento. Não tem segredo, é relacionamento. E a maneira que a gente tem de se relacionar com Deus é através da palavra dele, através da oração e através da nossa experiência, da nossa experiência cristã. Não há outro caminho, né? Você desenvolver um projeto, um programa de oração, um programa de estudo da Bíblia. Eu separei aqui para falar nessa parte, porque eu acho que é extremamente importante. É algo que eu abandonei, sendo bem sincero, né? Abandonei há um tempo e tenho já há algum tempo tentado voltar a fazer isso para tentar cada dia mais aprimorar o relacionamento com Deus. É isso daqui, ó. Deixa eu só abrir aqui para ver se está certinho aqui. Ok. Relacionamento, essas três coisas, né? Primeiro, o estudo da Bíblia, a oração e a experiência. Estudo da Bíblia, o que eu tenho feito? Eu tenho, sendo bem prático, né, Ed? Sendo bem prático mesmo, assim, o que tem funcionado para mim eu tenho lido a Bíblia, não me preocupo com o ano bíblico, e aqui eu sei que alguns pastores podem até me crucificar por isso, mas eu não me preocupo com o ano bíblico. Não, eu também parei com isso. Primeira vez, esse é o segundo ano bíblico que eu estou fazendo. O primeiro que eu fiz, eu comecei em 2014 e terminei em 2018, meu primeiro ano bíblico. Demorei 4 anos, entendeu? Agora, tipo assim, eu tô lendo todos os dias. Só que eu pensei assim, vou tentar ler uns 2 capítulos. Se der certo, eu continuo assim. Se não der, eu diminuo. É assim que eu tô indo, porque é o meu ritmo, cara. Se Deus, sei lá, me abençoar e fizer eu conseguir ler 10 capítulos, beleza. É isso mesmo. Assim, a gente foi ensinado, e não é culpa nossa, né? E nem de quem ensinou, talvez, mas que a maneira de se relacionar com Deus é essa.
lendo 4, 5 capítulos por dia. E eu, quando eu não conseguia ler os 4 ou 5, nossa, eu me sentia o lixo do lixo, né? Porque, nossa, não consegui, né? Tem outras opções também, tem as madrugadas de oração, e muitas vezes nós, isso não é nem culpa da igreja, é culpa nossa, a gente coloca nisso, né? Nesse símbolo, nesse meio, todo o sentido do que é ter relacionamento com Deus. Na verdade, ter relacionamento com Deus, guardado as devidas proporções, não interpretem mal o que eu vou dizer, é fazer o que funciona para você, né? É fazer o que funciona para você. Lógico, você não vai usar isso como desculpa para fazer de qualquer jeito também, mas eu, continuando nesse parênteses que a gente abriu, né? Eu tenho lido, feito o Reavivados por Sua Palavra. Ele é um capítulo por dia. Fora esse capítulo, eu leio o que está na lição, entre outras coisas, mas para concentrar o Reavivado por Sua Palavra. E eu fiz um caderno para mim. Um caderno pequenininho, do tamanho da palma, deixa eu ver aqui, do tamanho da palma da minha mão. E aqui, o que eu faço? Eu abro, se eu li hoje Ezequiel, eu vou abrir, eu vou escrever o que o texto falou para mim. Minha letra é linda, né? Como você pode perceber aí, mas aquilo que o texto comunicou para mim naquele momento. Pode ser cronologia, pode ser genealogia. Eu escrevo alguma coisa, pode ser uma linha, pode ser 2 palavras, pode ser 3 páginas, aquilo que a palavra de Deus falou comigo. Fora isso, eu comecei a fazer também, para aprofundar esse relacionamento, né? Esse processo de se encontrar, um caderno de oração. E aqui ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é a parte dos pedidos, né? Onde eu anoto por mês as pessoas pelas quais eu estou orando e os motivos pelos quais eu estou orando. E tem motivos e pessoas, né? De maneira separada. E em outra parte, só as orações respondidas. Você precisa fazer esse método? Claro que não. Você precisa fazer aquilo que vai funcionar para você. E o que tem funcionado para mim, foi isso. Tem até um verso aqui que eu queria ler, que tem muito a ver com essa questão de relacionamento com Deus, né? Olha só, um texto aqui de Ellen White. Ela diz assim: se a oração particular e a leitura das Escrituras forem negligenciadas hoje, amanhã elas poderão ser omitidas com menos protestos da consciência. É isso. Se hoje se você negligencia o seu relacionamento com Deus hoje, amanhã a sua consciência já nem acusa mais. E haverá uma longa lista de omissões por causa de um único grão semeado no solo do coração. Então, assim, o segredo não é seguir um sistema de 20 capítulos e de 10 capítulos, sabe? É ter um contato íntimo com Cristo diariamente. E o terceiro ponto, aqui está leitura e oração, né? Leitura e oração. E o terceiro ponto é a experiência. E aqui não tem fórmula. Porque a experiência é como essa palavra que você leu, é como essa oração que você fez, como que isso torna realidade na sua vida. E aqui não tem fórmula, aqui é experiência. É vida com Deus, é dia a dia, é oração respondida, é um momento de dificuldade que você deveria se esperar um mês atrás, mas hoje, porque você está nesse relacionamento, você já não tem essa preocupação, entende? Eu acho que parte bem disso. Então, mas assim, como que você tem certeza que isso está funcionando para você? Como é que você sabe? Porque, por exemplo, a gente sabe com um relacionamento indo para frente quando, sei lá, por tempo, como se fosse assim. Uhum. Então, sei lá, eu tenho uma amizade de 10 anos. E até hoje o cara é meu amigo e a gente é super próximo, entendeu? Tem um casamento de 50 anos, eu ainda amo minha esposa. Então, sei lá, me converti em 2019, vamos supor. Como é que eu sei que o meu relacionamento com Deus está realmente progredindo? Quando a gente aceita Jesus, né, e a gente é batizado, a gente passa por um processo que é chamado processo de justificação. Na verdade, é praticamente um ato, né? Quando você aceita, você é justificado pelos méritos de Cristo. Agora, tem um outro processo que ele não é imediato, que ele é fruto de uma vida, né? Que é o processo da santificação, sem a qual ninguém verá Deus, né? É o que a Bíblia diz. E esse processo de santificação
é justamente o processo de tirar as coisas antigas e colocar coisas novas, né? De tirar os velhos hábitos e colocar os novos hábitos. Então, Mas isso a gente só consegue por meio dele mesmo. Perdão? Isso a gente só consegue por meio do próprio Jesus. Exatamente. Como você disse, né? Como que eu sei que isso está funcionando? No meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, né? É o que João 16 diz, né? O Espírito Santo que atua na nossa consciência, por meio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, falando na minha consciência, eu vou entendendo a cada dia qual que é o caminho que eu tenho que andar, qual que é o percurso que eu tenho que praticar, quais são as coisas que eu preciso deixar, coisas que às vezes não são problemas para você, mas são para mim. Quem que vai me dizer isso? Não é o pastor da igreja, é o Espírito Santo, através da minha consciência, através do meu relacionamento com ele. Então é relacionamento, é o processo de santificação que não é instantâneo, é um processo, né? Se fosse instantâneo, não seria processo, né? A justificação é ali, você é justificado porque você aceitou, e agora você entra nesse processo de santificação, que vai durar até a volta de Cristo. Então, como que eu sei que está dando certo? Estou no meu processo de santificação, tenho um relacionamento com Cristo através da oração, do estudo da Bíblia e das minhas experiências cristãs com ele, e eu sigo. E ele vai me mostrando, e ele vai falando. Não há fórmula, entende? Não há fórmula. Como que eu sei que isso está funcionando? Com o tempo, com o meu relacionamento, nesse processo de justificação, com o desenvolvimento da minha fé, da minha confiança, que vai muito além do sentir, né? O sentir tem pouquíssimo a ver com isso, mas uma certeza, o culto racional, né, que Paulo fala, que é uma certeza cognitiva da relação que você tem com Cristo. Esse é o processo. Esse é o processo. Então, tem uma coisa aqui que eu acho que estou me lembrando, que é aquela parte lá que fala buscar-me-eis e encontrarão. Então, tipo assim, eu só preciso ir atrás de Deus que ele vai vir até mim. Sim. Você tem alguns lados disso, né? Você tem pedir, dar-se-vos-á, buscar-me-eis e achareis. A gente tem outra parte, quando a gente buscar de todo o coração, né? E Tiago 4, no verso 3, fala: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para gastardes em seus próprios deleites. Então, assim, por que muitas vezes a gente ora e Deus não responde a nossa oração, né? Sendo que ele fala que busca e você vai achar, bater e abrir-se-vos-á. Porque a gente muitas vezes pede mal. Pede não de todo o coração. De todo o coração não é para satisfazer o desejo próprio, mas para satisfazer aquilo que Deus quer que a gente faça, entende? Então, assim, eu mesmo me acharei, sim, mas quando me buscar de todo o coração. Você pede, você não recebe. Por quê? Porque você pede mal. Então, assim, Deus está sempre à disposição para ter um relacionamento conosco. Ele está sempre à disposição. Ele, eu acho, comenta que ele poderia derramar muito mais bênção na nossa vida se a gente soubesse como se relacionar e como pedir direito. Então, acho que vai muito disso também, né? Ele está à disposição, mas você precisa ir a ele de coração. Não adianta você entregar uma parte da sua vida, um aspecto da sua vida, uma parte do volante, e segurar o volante de um lado e ele de outro, porque realmente não funciona. O relacionamento com Deus é exclusivo, né? Ele é muito mais íntimo, muito mais profundo do que essa coisa mais superficial. Mas aí não entra, tipo, algo meio que fica, tipo, um paradoxo? Tipo assim, Por quê? Isso aí não entraria algo que ficaria meio paradoxal? Por exemplo, o Espírito Santo é quem me convence do mal, do meu pecado. Para mim ter uma transformação na minha vida, eu preciso de Deus, de Jesus Cristo. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus, ele não faz só o executar, mas acho que também o querer, alguma coisa parecida com isso, certo? Querer então, tipo assim, isso. Então, assim, eu dependo de Deus até mesmo para ter um desejo santo, para ter um desejo de verdade. Mas, e para quem ainda não conhece Deus, como que ele sabe que está buscando de verdade se ele precisa do próprio Deus para ter uma vontade santa? Tipo, entendeu? Eu preciso de Deus para executar essa vontade em mim, mas eu ainda não conheço ele. Então, onde que isso começa? Como é que eu vou começar a procurar ele de todo o coração?
Sim, veja bem, isso a gente viveu muito quando a gente morou fora do país, né? A gente morou no Níger, um contexto muçulmano, e isso era muito interessante, né? Que alguns cristãos julgavam que os muçulmanos, assim, literalmente, iam todo mundo para o inferno, né? Porque eles não aceitam, não aceitam Jesus, não aceitam a autoridade de Jesus, não aceitam que ele é Deus, né? E por isso eles não podem ter um encontro genuíno com Deus, né? Só que a gente esquece que Deus, o Deus lá de Atos 17:30, ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então, assim, mas ele chama para o arrependimento, né? Ele chama as pessoas a todos os lugares. O texto Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a todo tempo chama as pessoas ao arrependimento. Então, assim, você tem dois lados. Deus tem duas revelações. Ele tem a revelação especial e a revelação geral. A revelação geral, você não precisa da Bíblia, não precisa de nada para você ter acesso a ela. Ele se manifesta através da sua consciência, através da natureza, né? Por isso que não é necessário para uma pessoa ser boa, ela estar dentro de um contexto cristão, ou budista, ou sei lá o que for, né? Porque nós temos uma noção de bem e mal, de certo e errado, que na nossa cosmovisão cristã, isso vem de Deus, né? Então, esse é o primeiro ponto, que Deus ele se revela de várias maneiras. E não quer dizer que uma pessoa não tenha a revelação especial, uma revelação específica, uma revelação completa de toda a verdade, não quer dizer que ela não possa ter um relacionamento genuíno com Cristo. Dentro daquilo que ela conhece, ela pode estar no máximo daquilo que ela conhece, entende? Dentro daquilo que ela entende, ela pode estar no seu máximo. E salvação, tudo mais incluído, não sou ninguém para julgar, mas tudo isso está incluído, está incluso, porque ela teve um relacionamento íntimo, profundo e intenso no máximo que ela conheceu. E quando ela vai expandindo o seu conhecimento, né, Deus vai acompanhando ela e levando ela a patamares maiores de relacionamento de relacionamento, mas tem esses dois pontos. Acho que é por aí, né, que você comentou. Não, beleza, entendi. Então, tipo, parecido com aquele negócio lá, então cada um tem o seu nível, e aí é meio que de acordo com o nível de cada pessoa, né? Onde cada pessoa se encontra, ali ela tem que fazer o máximo dela. Claro, por exemplo, lá na África, por exemplo, quando a gente dava estudo bíblico, vou citar um exemplo do Brasil, né? Quando você dá estudo bíblico para algumas pessoas, você parte do macro para o super, hiper, mega específico, a ponta pequena do chifre, sabe? Porque aqui nós temos não aqui no Brasil, não estou dizendo isso, mas para determinadas pessoas elas têm um certo nível de cognição diferente. Lá, quando nós trabalhávamos na África, não tocávamos nesses pontos. Por quê? Porque a gente não queria espantar, porque a gente não queria... Porque a gente estava sendo infiel em não passar toda a verdade? Não, porque a gente respeita a capacidade cognitiva de cada um, porque nós acreditamos que Deus também respeita. Então, dentro da capacidade cognitiva e relacional, do estágio que cada um está, desenvolva o seu relacionamento com Deus de acordo com o que está, entendeu? E essas pessoas, por exemplo, de lá, que receberam a verdade, que receberam a mensagem cristã, elas receberam e agora estão continuando a caminhada. Mas quem somos nós para dizer, né, que se uma pessoa não entender os mínimos detalhes de cada chifre, ela não está pronta, ela não é um discípulo, né? Ela não está pronta, ela não está convertida. Quem somos nós para dizer? Estou usando esse exemplo, que nesse nosso caso é mais uma alegoria, né? Mais uma ilustração, para dizer que depende do nível de cada um. Deus respeita isso. Senão ele não poderia ser considerado justo, né? Sim, entendi. Legal. E, tipo assim, dentro disso tudo, então, Deus, que é amor, a gente precisa, primeiramente, conhecer Ele, dentro da nossa realidade, dentro do que a gente consegue, certo? Porque, assim... e não parar de avançar, né? Isso, avançar, crescer no amor. Crescendo sempre. Só que, então, tipo assim, de certa forma, Ele já está vindo até a gente, né? Ele já está dando esse primeiro passo. Muito bem. Esse é outro ponto que você comentou, que eu esqueci de comentar, que ele opera o querer e o efetuar. Eu acho isso lindo, é emocionante, porque até a própria vontade, até o próprio despertar parte dele, né? E o William, eu acredito que ele faz isso com todo mundo. Varia de cada um reconhecer, porque cada um tem
na minha visão, né, assim, cada um tem um código ali, tem uma maneira pela qual Deus fala com ela, né? Deus pode falar com você de uma maneira, de mim ele pode falar de outra maneira, né? Talvez com alguém que está assistindo a gente ele fale por sonhos, talvez, não é o meu caso, mas talvez para outra pessoa ele fala através das circunstâncias, ele usa alguém para falar, né? Então, assim, até esse... E ele desperta, esse é o ponto que ele desperta cada um de nós. Ele opera o querer efetuar em cada um de nós. Ele opera o desejo, a necessidade, ele nos desperta para esse buraco do tamanho de Deus, né? Ele desperta em cada um de nós. Vai de cada um de nós aceitarmos, entendermos os sinais, ouvirmos, né? Mas isso ele faz sim. Mas isso aí, só abrindo um parênteses, deveria nos deixar com muito mais humildade também, sabe, Ed? Porque até o próprio fato de buscar a Deus não parte de nós. O primeiro passo, né? Porque ele toca no seu coração, você responde e vai nessa troca até começar a desenvolver um relacionamento que vai gerar conversão, santificação, salvação, enfim. Mas até esse primeiro passo parte dele, né? De fato, a gente o ama porque ele realmente nos amou primeiro, né? Isso é fantástico, deveria despertar um senso de humildade muito grande da nossa parte. É por isso que em todas essas esferas a gente depende dele. Porque ele que ele efetua a vontade de a gente fazer o que é certo. Exatamente. Todos esses pontos, a base no nosso tema, né, de relacionamento interpessoal, pessoal, consigo mesmo e relacionamento com Deus, na verdade, a base de tudo é o relacionamento com Deus. É ele que nos capacita também, que nos dá discernimento, que nos orienta, nos diz como proceder, como efetuar. Sem ele não tem como fazer nada. A Bíblia mesmo fala, né? Sem ele nada a gente pode fazer. Então, tipo assim, ó, só para ver se está claro, porque vamos pegar aqui com base na Bíblia. Jesus resumiu lá os 10 mandamentos em 2, que é o amar a Deus acima de todas as coisas, certo? Que é a primeira coisa. Então, vamos começar por aí. A gente vai, tipo assim, se a gente pegar aquela lógica de que o amor depende do conhecimento, e aí vai a coisa do relacionamento, né? Então, assim, quanto mais a gente conhece a Deus, mais, de certa forma, a gente está amando a Deus, certo? A gente está se aprofundando no amor, porque a gente passou mais tempo com ele, a gente se relaciona mais com ele. Então, agora que a gente conhece a Deus de verdade, a gente sabe o que é realmente amor, certo? Partindo desse primeiro mandamento. E aí tem o segundo grande mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que aí entra aquela coisa do relacionamento interior, porque eu não vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo se eu, por exemplo, se eu me odeio. Se eu me odeio, então eu vou odiar o meu próximo. Só que se eu amo a Deus, eu vou começar a entender o meu papel no mundo, né? Por que eu estou aqui, começar a superar meus defeitos, meus problemas, enfim, encontrar a minha identidade, ter a congruência no meu discurso, todas essas coisas. Então, como indivíduo, como naquele momento de introspecção, a partir do momento que eu conheço a Deus, entendo quem é o amor, eu começo a me entender. E eu começo a ter um relacionamento melhor comigo mesmo. E a partir daí eu começo também a me amar, me aceitar, certo? E aí, por último... Pode. E aí, por último, eu estaria pronto a amar o meu próximo, porque agora que eu amei Deus acima de todas as coisas, e eu me amo, eu me entendo, eu sei como é que eu estou, né, o meu papel no mundo, eu vou estar pronto a amar o meu próximo como a mim mesmo, porque eu conheço a Deus, porque eu me amo, e aí eu vou conseguir amar o meu próximo. Exatamente. A partir da nossa resposta a esse amor de Deus, né, e do desenvolvimento do nosso relacionamento com Ele, né, o amar a Deus desperta em nós o autoconhecimento, o encontrar a nossa identidade em Deus é a partir do relacionamento, dessa troca desse relacionamento, desse amor, né, que nós temos com Ele. E a partir do conhecimento de Deus, que já fez tudo isso em mim, aí que eu entendo como que eu devo me relacionar com o próximo. Eu amo o próximo, né? E, consequentemente, eu entendo como me relacionar com o próximo, né? É isso mesmo. Então, é o ciclo lá do discipulado ou a jornada do herói, né? A gente está no nosso mundo normal, a gente recebe o chamado, às vezes com relutância, a gente passa por todos os desafios, por todos os problemas, né? Porque esse processo de estar se relacionando com Deus, como você falou, às vezes acaba sendo doloroso, né? Porque a gente tem que reconhecer os nossos defeitos, os nossos erros, né? Aquela parte, às vezes, que a gente mente para a gente mesmo, mente até para Deus, que a gente não quer aceitar, que a gente finge que não existe, né? O problema está sempre no outro, mas
comigo, eu tenho uma razão para ser assim, então não me julgue porque eu tenho uma boa desculpa. Então a gente tem que se entender muito bem para, tipo, então a gente começa a entender a Deus e aí a partir daí a gente começa a ver que a gente é muito dependente dele para progredir, para conseguir, né, avançar na nossa vida, para a gente superar os nossos problemas. E aí, né, a gente vai amadurecendo nessa coisa, né? A gente passa então por aquelas lutas, né? A gente encontra um mentor, no caso esse mentor é Jesus Cristo, ele que nos mostra o caminho. E a gente acaba passando por todos esses desafios, né, até chegar num momento que a gente, entre aspas, né, consegue a vitória, que vamos chamar aqui de a real conversão. A gente tem uma verdadeira mudança no nosso caráter, uma verdadeira mudança no nosso coração. E a partir do momento que a gente consegue ter isso, acho que tem, assim, falou, essa experiência, né, dentro da jornada do heróico, a gente consegue isso, tem um regresso, né? Quando a gente volta, sai dessa jornada, a gente volta para o mundo normal para compartilhar esse aprendizado, tudo isso que a gente conseguiu, essa nossa conquista com as outras pessoas. Porque agora a gente entende que existem muitas pessoas que precisam também passar por essa jornada. Muito bem, na verdade, a jornada do herói só existe, né? Os 3 atos da jornada do herói, que são os 12 passos, né, da jornada do herói, só existe porque é assim que a vida funciona, né? É assim que a vida funciona. O aceito ao chamado, a recusa, o encontro com o mentor, né? A gente está citando bastante a jornada do herói, achei bem legal isso aí. Uhum. Mas é a história da nossa vida, né? A recompensa, a estrada de volta, a ressurreição, retorno com o Elixir, né, que é o último passo, que seria aí o ápice da vida cristã, dentro da nossa aplicação, né, dessa alegoria. Mas é isso. Beleza. Bom, a gente já vai encerrar aqui. A gente tem uma pergunta hoje do pessoal que está assistindo. A produção vai colocar aqui na tela. Tem algum livro para indicar para começar a ter relacionamento com Deus através dele? Sim. Alguns livros. Inclusive, enquanto a gente conversava, eu me lembrei de um outro. Eu pedi licença, vou pegar aqui. Eu não cheguei a separar. Eu vou pedir minha esposa para pegar aqui, porque senão eu vou ficar o tempo inteiro ali, né? Beleza. Mas é A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Uhum. Obviamente, né, a Bíblia sempre está como a base de tudo. Se eu pudesse citar um livro dentro do nosso meio, eu citaria 2, na verdade. O Caminho a Cristo, que é um livro fantástico de Ellen White, o outro é Fuga para Deus, da Casa Publicadora Brasileira. São 2 livros que eu poderia citar, assim, que são bem interessantes. Nessa parte de relacionamento, né? A Difícil Doutrina do Amor de Deus, acho que está ali, ó, perto da nossa meditação francesa. Esses 2 livros que eu comentei, dentro dessa questão de relacionamentos, né? Nós temos também o Mensagem aos Jovens. Ali fala bastante sobre relacionamento também. Agora, esse livro é muito especial, que é do Donald Carson, que é A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Fantástico. E olha, é muito pequeno. Você vê quantas páginas tem? Páginas de livro mesmo, tem 88 páginas. Na verdade, menos, né? Porque tem um índice ali, deve ter umas 80 páginas. É fininho. E é fantástico. É assim, de você ler e se emocionar, às vezes, de ver, de entender, né, essa difícil doutrina do amor de Deus, que envolve justiça, que envolve ira, às vezes, né? Muito bom para aprofundar o relacionamento com Deus. O Caminho a Cristo também é fantástico, e esse Fuga para Deus também. E tem um também que a minha esposa até lembrou agora, tá ali perto do hebraico, no início aqui, que é o Incomparável Jesus Cristo. É um livro lindo, quase que poético, do Dr. Amin Rodô, que é um escritor fantástico. Ele escreveu até a meditação, uma meditação, acho que foi 2014 escreveu a meditação
a meditação matinal, né? As meditações diárias. E ele é um poeta, praticamente é um teólogo, mas é um poeta. Então esse aqui também é lindo, Incomparável Jesus Cristo. São livros assim que te aproximam de Deus, que te aproximam de Jesus. Que esse aqui é o Encontros com Deus, né? Que são as meditações diárias. Que é de 2014, mas a gente usa ela em 2020 porque ele é muito bom. Esse autor, Amin Rodô, é realmente fantástico. Já que você está falando disso, eu queria só comentar uma experiência que eu tive recentemente, que, assim, eu recomendo muito. Se por acaso você que está assistindo e consegue entender inglês, ou se você, talvez não no ouvido, mas pelo menos nos subtítulos, você precisa assistir uma peça teatral que está disponível na internet chamada Jesus. Simplesmente. Eu vou até colocar aqui qual que é a produtora. É a Sight and Sound. Está escrito errado ali, mas Sight and Sound. É o musical Jesus. É assim, não é um musical adventista, mas parece até que eles são adventistas e leram Ellen White, inclusive, porque eles trazem muitos detalhes da vida de Jesus. E eu assisti 2 vezes. Das 2 vezes que eu assisti, eu fiz 4 sermões. Assim, porque eu fiquei emocionado de ver como que a Bíblia ali tomou uma proporção real, relacional, assim, fantástico. Apresenta a vida de Jesus, milagres, o sacrifício de uma maneira, assim, nunca vista antes. Então, é Jesus, da produtora Sight and Sound. Você precisa, pelo menos, entender, ler o inglês para poder assistir, mas são dicas aí que eu acho que vale a pena. Nossa, cara, beleza. A gente vai anotar aqui, o produtor já colocou ali nos comentários. Cara, só agradecer aqui, Deus te abençoe, foi muito bom aqui entender tudo isso. Mas só para resumir então tudo que a gente falou, né? Tipo, quais seriam então os passos para a gente ter uma boa vida relacional com Deus, com a gente mesmo e com o nosso próximo? Então, primeiro a base, né? Os 3 pontos. O relacionamento com Deus parte da leitura, passar tempo de qualidade com a palavra, seja um capítulo, meio capítulo por dia. Encontre o seu sistema, né? Se vai ser o caderninho, se vai ser alguma coisa, encontre o seu sistema. Passar tempo em oração, intercedendo pelos outros e por você também. A partir disso, ter uma experiência real com Cristo, que vai vir a partir do estudo e da oração. Você vai experimentar o que é andar com Cristo. A partir daí, você vai ter condições agora de encontrar sua identidade em Cristo, a sua identidade em Deus, encontrar o senso de pertencimento, o seu lugar, né, nos braços de Jesus. Isso é muito literal, muito assim, é quase literal mesmo. E, por último, você vai ter condições de ter um relacionamento positivo com o seu próximo. Você vai saber como lidar com o seu próximo, como se relacionar com ele, como valorizar as amizades, como escolher as amizades, como ser luz, como ser sal, né, para as pessoas. Beleza. Vou fazer a oração final aqui, então. Galera, muito obrigado. Amém. A gente vai orar, muito obrigado a você também, viu? Foi um prazer. Mas, cara, a gente que agradece aqui pelo conhecimento, pelas indicações, por tudo. Que isso, tamo junto. Valeu, vamos orar. Não. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um debate que a gente teve, pelo conhecimento que a gente tem aqui. Que o Senhor possa abençoar o William, a família dele, todo mundo que assistiu aqui. Que o Senhor possa nos ajudar. Que a gente sabe que a gente é falho e a gente precisa do Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa aparecer a gente, que a gente possa também ter um relacionamento muito bom contigo, que a gente possa crescer com isso, apesar dos problemas que a gente vai enfrentar. A gente sabe que esse processo, essa caminhada, possa trazer muitas dores, muitas lutas, mas a gente pode ter certeza que em Cristo a gente é mais vencedor. Então, que o Senhor possa ajudar a gente durante esse processo, que a gente possa entender quem o Senhor realmente é, que a gente consiga se encontrar no mundo, entender quem a gente é, entender que no Senhor a gente consegue ser alguém de valor. E também que a gente consiga entender a nossa responsabilidade para com o nosso próximo, que a gente consiga demonstrar a nossa experiência, a experiência que a gente tem, a experiência que salvou a gente, que nos deu razão para viver, e a gente possa compartilhar isso com o nosso próximo. É isso que eu te peço, meu Deus, perdoa cada um dos nossos pecados, permaneça com cada um de nós, em nome de Jesus.
Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.